Bom dia, Igreja de Cristo. Sempre é uma satisfação estar com os irmãos. Bom dia a todos também que nos acompanham aí nas redes sociais. Confesso para os irmãos que depois de uma noite de trabalho, né? Saí agora às 6. Quem teve Fusca aqui sabe, né? Quando funciona aquelas baterias 12 volts. Então, às vezes apaga, quando você acelera, ela acende um pouquinho, né? Mas nós sabemos que é o Senhor que nos sustenta. E se estamos aqui de pé, é porque é pela graça dele que nós estamos aqui, amém? Meus queridos, eu trago uma mensagem, né, um sermão, um assunto bastante interessante para compartilhar com a igreja. E quando nós buscamos na história, e nós cavamos um pouco mais na história, nós cavamos um pouco mais na Bíblia, então nós achamos bastante coisas interessantes que agrega para a nossa satisfação de conhecimento, e também isso a gente agrega para a igreja, porque afinal de contas, esse é o motivo da nossa reunião aqui, né? Participar do corpo de Cristo e sermos edificados através da palavra, né? Não há outro motivo pela qual nós nos reunimos. E nós fazemos isso desde que Cristo idealizou a igreja, né? Quando surgiu, é, quando a igreja foi instituída lá em Atos 2. Então, desde lá nós buscamos a fazer essa reunião do mesmo modelo, da mesma forma, porque o modelo pela qual nós nos trazem, esse modelo é a Bíblia, né? É a Bíblia que nós seguimos. E o tema da minha mensagem, eu tenho então um tema, né? Que é remanescentes. E assim como o Renato falou na sua mensagem anterior, né? Que ele gosta de saber da etimologia das palavras. Eu também gosto muito de saber, quando a gente busca a etimologia das palavras, ou seja, o sentido da palavra e a origem das palavras, isso nos dá mais conhecimento, mais profundo daquilo que a palavra quer dizer, né? Então, o que é ser remanescente, né? Remanescente quer dizer justamente isso aqui, ó, o que resta, o que sobrou, o que restou, né? O que se ficou firmado naquele ideal, né? Isso é um remanescente. Cristo, por exemplo, é o remanescente de Deus, né? Quando Cristo então veio cumprir aquilo que ele veio implantar, o reino que jamais será fim nesse mundo, né? Cristo foi remanescente de Deus. Cristo não fugiu aquilo que Deus estabeleceu para ele, né? Cristo não fugiu às regras, Cristo não se misturou com aquilo que o mundo estava naquele momento pregando, não. Cristo, ele seguiu exatamente a cartilha pela qual Deus estabeleceu para ele. Então, Cristo é um remanescente de Deus. E nós, como igreja, somos remanescentes ou não? Né? Será que nós somos remanescentes? Então, essa mensagem vai trazer um pouco disso, né? Vamos descobrir se nós somos remanescentes ou não. Quais são as nossas vertentes, né? Quais são as nossas linhas, né, de vertentes? Da onde que nós nos inspiramos? Será que é pela palavra, pela qual os remanescentes de lá, de Atos 2, eles permaneceram naquilo que foi lhes entregue, né, pelos apóstolos? Será que nós somos remanescentes? Então vamos juntos descobrir isso, né? Eu vou começar, meus queridos, dizendo o seguinte: gravem isso, tá? Pode ser até meio controverso, mas é uma verdade que poucos querem ouvir. Tudo aquilo que nós conhecemos sobre história da igreja, todas, você pode pesquisar no Wikipédia, você pode pesquisar em livros, palestras, mas tudo aquilo que nós conhecemos sobre a história da igreja não é a história da igreja de Cristo, tá? É a história da igreja romana de Constantino, ok? Então, toda a nossa trajetória pela qual a história nos mostra não é a história da igreja de Cristo, é a história da igreja romana de Constantino. Ok? Por quê? Porque os holofotes não acompanharam a igreja de Cristo, porque era um pequeno grupo que não quis se adequar à igreja de Constantino lá em 306, quando ele vai à ascensão ao Império Romano, né? Então, um pouco da história, os resquícios da história, ou algum historiador contemporâneo, por exemplo, Flávio Joséfo, né?
conta pequenos resquícios da história da Igreja de Cristo, os remanescentes da palavra. E a base da minha fala aqui, a base desse sermão, está lá em Atos 2:42. Vamos lá ver o que os remanescentes, qual era então a base pela qual os remanescentes permaneceram, né? Será que é isso que também nós estamos fundamentados ou não, né? Vamos lá em Atos 2:42, né? Que diz o seguinte: lá em 42 diz que eles perseveraram. Eles quem? Os novos convertidos, aqueles que estavam entendendo, estavam sendo salvos, estavam sendo vindo para o Evangelho de Cristo. Então, olha só, eles permaneceram, ou seja, eles foram remanescentes a quê? No ensino, e outras traduções estão nas doutrinas dos apóstolos. Então eles permaneceram no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, que foi que nós fizemos agora há pouco, e nas orações. Olha só. Então, e esse era a base pela qual os remanescentes permaneceram. Então, eles permaneceram nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, que é isso que nós estamos aqui, no partir do pão e nas orações. Olha só que coisa incrível. Porque é o seguinte, meus queridos, quando Constantino, então, ele se converte, entre aspas, né? Ele teve lá uma revelação. Ora, meus queridos, como que Deus, então, vai dar uma revelação para um, para outro, né? Vamos pegar várias denominações e eles vão se contradizer daquilo que a Bíblia está dizendo. Isso não é possível, isso não é coerentemente dentro da palavra, correto, né? Então, Constantino teve lá a sua revelação e fundou a Igreja Católica Romana, né? Então, a partir daí, os holofotes foram todo para a Igreja Romana e não para aquele pequeno grupo que permaneceu na doutrina dos apóstolos, percebe? Então, assim, quando aconteceu isso, por 300 anos, meus queridos, um pouco mais de 300 anos, a igreja foi perseguida. Todos conhecem a história. A igreja foi perseguida, os irmãos foram trucidados, eles foram cortados ao meio, eles foram queimados, porém a igreja continuou compacta, a igreja continuou crescendo. Não há indício na história que a igreja se dividiu de pensamentos, de ideologia, nada. A igreja permaneceu em plena perseguição romana. Olha só que incrível. Por quê? Porque os crentes, eles permaneceram nisso aqui, ó. Eles permaneceram na doutrina dos apóstolos. Percebe? Não teve desvio. Mas você pode dizer, irmão Géser, mas naquela época não tinha tanta denominação quanto tem hoje. Tinha sim. Tinha influências, por exemplo, tinha os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram um grupo ortodoxo de judeus que zelava justamente pela lei de Deus, de uma forma religiosa, percebe? Então os zelotes, eles morriam e matavam em função de zelar pelo nome de Deus de uma forma religiosa. Pedro, por exemplo, era um zelote, né? Antes dele se converter, ele era um zelote, fazia parte desse grupo, né? E lá em 70 depois de Cristo, no ano 70, né, depois de Cristo, quando então o general Tito sitiou Jerusalém, os zelotes foram uns que lutaram, fizeram guerra contra os romanos para não ser o templo ser profanado, né? Mas eles foram dizimados pelos romanos, eles morreram por essa causa. Tinha também os nicolaítas, né? Os nicolaítas eram uma outra seita que permeava ali entre os cristãos naquela época. Os nicolaítas é citado lá em Apocalipse, né? Jesus cita os nicolaítas como uma seita que estava entre os cristãos pregando doutrinas de Balaão, né? Ele estava tentando deturpar a igreja, mas a igreja não se deu vencida. A igreja continuou. A igreja expulsou aquelas doutrinas do meio deles. Também tinham, meus queridos, além deles, os gnósticos, né? Os gnósticos também eram uma outra seita que permeava entre os cristãos, percebe? E eles não aceitavam o fato de os cristãos serem salvos pela fé. Eles acreditavam que eles poderiam ser salvos através do conhecimento, da filosofia, percebe? Mas eles eram outro tipo de seita, né? Que permeava entre os cristãos. Porém, a igreja continuou por mais de 300 anos compacta,
permaneceram na doutrina dos apóstolos. Aí quando veio Constantino, Constantino criou a igreja dele, percebe? Ele trouxe dogmas, doutrinas da forma que ele queria, afinal de contas, ele era o Constantino Magno, né? O Constantino Magno, era fazia valer a vontade dele. Então, quando a perseguição dos cristãos começou lá, especificamente com Nero, quando ele ateou fogo, né, em Roma e colocou a culpa nos cristãos para justamente incitar a violência, né, a perseguição contra eles, né? E os imperadores que sucederam a ele também perseguiram mais os cristãos ainda. Então fazia valer a vontade do imperador, porque ele queria que todos os cristãos fossem mortos e eles tinham que ser denunciados, né? Então, se você era um cristão naquela época, 90% você já estava morto, né? Era tirado suas propriedades, você não tinha direito a nada. A única coisa que você tinha direito era de permanecer calados, né? Então, só que quando chegou em Constantino foi o contrário, né? Constantino queria agora que todo mundo fosse, como ele chamou, pelo a vontade do cristianismo, né? Aliás, meus queridos, eu não gosto muito desse negócio de ismo, tá? Isso é uma coisa particular minha. Esse negócio de ismo é sempre uma invenção, uma criação de um sistema dos homens, né? Cristianismo, olha lá, até anotei aqui, ó, cristianismo, socialismo, nazismo, comunismo, tudo ismo é coisa de homem. Porque se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar cristianismo. Isso é invenção dos homens, né? Porque isso pegou nas pessoas. As pessoas, eu sou do cristianismo. Né? As pessoas não olham lá para trás para a história, né? O que diz lá em Atos, né? A Bíblia diz lá em Atos que pela primeira vez os crentes foram chamados de quê? Cristãos. Então a Bíblia chama nós de cristãos, né? Então por que eu vou falar que eu sou do cristianismo se a Bíblia não me diz isso? Tá certo? Então é um caso para a gente pensar, né? Se a gente está indo pela o que os homens criaram. Então, sinceramente, eu fico com um pé atrás do negócio do ismo, né? É muito controverso. Então, meus queridos, o que acontece? Quando o Constantino criou, lá em 325 foi o primeiro concílio, né? Concílio de Nicéia. Então, a partir daí, eles tiveram mais 6 concílios, 7 concílios no total. Isso era tão controverso porque a igreja anglicana, depois que rachou o império, que ficou o Império Ocidental e Oriental, o Oriental ficou conhecido como o Império Bizantino, né? Só que um não aceitou mais aqueles concílios. Aqueles concílios eram uma briga, na verdade, de ideais da igreja romana, de política, porque ele associou a igreja dele ao Estado. Até hoje é assim, né? Mas a igreja de Cristo permaneceu, aquele pequeno foco, permaneceu aqui, ó, em Atos 2:42. Eles permaneceram nas doutrinas dos apóstolos. Percebe? Aí, o que acontece? Né, esses concílios eram um problema exclusivo da igreja romana de Constantino, não tinha nada a ver com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo percorreu e seguiu aquilo, as doutrinas dos apóstolos, mesmo quando os apóstolos não estavam mais com a igreja. Porque ali por volta do ano 50 começou as primeiras cartas, né? As cartas paulinas, começou a circular entre os cristãos, e mesmo quando os apóstolos não estavam mais com a igreja, eles continuaram aqui, ó, perseverante, eles continuaram remanescentes na palavra. Percebe? E quando esses concílios tratavam lá e eram concílios ecumênicos, ou seja, quanto mais agregava denominações, quanto mais agregavam seitas naqueles concílios, mais era melhor para Constantino, afinal de contas ele era político, ele queria agregar pessoas para fazer acordos, e com isso ele dominar mais ainda, com isso ele tomar mais popularidade, percebe? Mas a igreja de Cristo não tinha nada a ver com isso. A igreja de Cristo perseguia aqui, ó, Atos 2:42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. E aí, Constantino continuou, percebe? E aí, por exemplo, alguém pode falar, como eu já ouvi falar, meu irmão, mas né, esses concílios foram importantes porque a Igreja de Cristo poderia saber o que eram os livros canons e os livros apócrifos, tá certo? Irmão, era tão simples para a Igreja de Cristo, porque o que precisava para a Igreja de Cristo? Ter as cartas. O que era a doutrina dos apóstolos, se não as cartas paulinas?
senão as epístolas de João, de Pedro, as epístolas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles já tinham os Pentateucos, eles já tinham os livros dos profetas, eles já tinham os livros dos juízes, eles já tinham os livros dos homens do Antigo Testamento. Então eles não precisavam mais nada. E se você for buscar na história, se você for cavar na história, você não vai encontrar que algum historiador encontrou uma dessas cartas originais. Não, era tudo cópia, tudo cópia. Então, aprove o Espírito Santo que encontrassem homens dignos, né, de boa índole, que copiou exatamente aquilo que vinha na mão dele, repassando entre as prisões, nas cavernas, nas casas. Então a igreja cresceu com isso. Você imagina, em plena perseguição da igreja por parte do império, a igreja ainda crescia. Olha só que coisa. E compacta. A igreja crescia nesses moldes de Atos 2:42. Eles perseveraram. Por quê? Eles eram remanescentes, meus queridos. Né? Eram remanescentes da palavra. E aí, meus queridos, por quê? O império ele não conseguiu dominar tudo. Né? Ele não conseguiu dominar tudo o império, nem na sua amplitude da sua conquista. Por exemplo, o império não conseguiu conquistar pequenos povos que eles subjugaram como pequenos povos insignificantes, não tinha relevância para o império. Por exemplo, os hunos, né, que a gente já estudou, os hunos, os medos persas, né, os bárbaros, esses bárbaros, ou seja, eles eram tão arrogantes que os romanos diziam o seguinte: se não for romano, no mínimo grego, ele não é nada, ele é um bárbaro. E esses bárbaros nada mais é que os povos germânicos, né, que foram pequenos povos que eles não desprezavam, né? Então, foi assim exatamente com os cristãos. Eles não conseguiram fazer com que todo o império fosse né, partisse então para o cristianismo. Por quê? Porque aquele pequeno foco de irmãos, de cristãos, eles permaneceram em Atos 2, né? 2:42. Eles foram remanescentes dessa palavra. E aí, meus queridos, eu pergunto o seguinte para nós hoje, nessa era que nós vivemos: nós somos ou não somos remanescentes da palavra? Nós somos, então, talvez, nós temos esse viés, nós temos essa vertente, por exemplo, lá no século XV, quando Martim Lutero, por exemplo, né, iniciou lá as suas 95 teses, a chamada Igrejas Reformadas, né, que agora no último dia 31 comemoraram aí 503 anos, se não me engano, de reforma da igreja. Nós somos, afinal de contas, oriundo dessa vertente, né, de Martim Lutero. Se você pegar a biografia de Martim Lutero, foi um homem que era antissemita. Ele perseguiu os judeus dentro da Alemanha, né, ele matou os judeus, né, ou seja, ele fez tudo o contrário que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo era um tirano, perseguiu os cristãos, depois de convertido, ele foi de perseguidor a perseguido, pelo amor ao evangelho. Então, a partir de Martinho Lutero veio o quê? Outras vertentes, como, por exemplo, os seguidores deles fundaram a Igreja Luterana, né? Ou seja, deu mais um nome a mais um grupo, né? E contemporâneo ao tempo de Martinho Lutero, também teve João Calvino, né? Que teve a sua filosofia lá, a sua tese, né? De que era uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso? O chamado predestinação, não é isso? Que teve mais uma vertente. E paralelo a ele veio também Jacó Armínio, né? Que também vieram os arminianos, né? Que ao contrário de Calvino pregava algo que a gente até acredita, né? Mas que virou uma briga de teses, né? Aí teve os luteranos, teve os calvinistas, os arminianos, e começou uma distribuição de nomes e a igreja se dividindo e subdividindo, né? Mas e a igreja de Cristo lá de Atos 2? Permaneceu, né? Porque a igreja de Constantino, meus queridos, eles tiveram acesso a essas cartas, cartas paulinas, os evangelhos, tudo. Eles tiveram acesso a essas cartas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, recolheram para si e organizou conforme nós conhecemos a Bíblia hoje, por capítulo, versículo, enfim.
organizaram e reteram, converteram, né? Aliás, eles fizeram uma conversão do grego para o latim, né? Fizeram essa tradução do aramaico, do grego para o latim e reteram, seguraram a Bíblia, para que ninguém tivesse conhecimento mais. Mas os cristãos, com as suas cartinhas lá, continuaram. A história não mostra, mas há pequenos fragmentos da história que mostram. Mas você tem que pesquisar muito e cavar muito isso. Mas os cristãos permaneceram por fora, sem os holofotes da mídia, vamos dizer assim. Ficou todo para a igreja romana de Constantino. Percebe? Então, depois do calvinismo, depois do arminianismo, depois de Martim Lutero, veio os puritanos, né? Aí vieram os puritanos. Esses puritanos, eles quiseram justamente purificar a igreja anglicana lá da Inglaterra. Olha só, mais uma vertente, né? E esses puritanos, eles se vestiam diferentes, eles eram pessoas separadas, sabe? Eram pessoas separadas, religiosamente separadas. E aí olha que coisa interessante, meus queridos. Quando Colombo, então, né, descobre as Américas, aí, a América do Norte, especificamente agora os Estados Unidos, olha só que interessante. Na colonização da América do Norte, essa galera dos puritanos, eles migraram tudo para lá. Olha só que loucura. E chegaram lá e disseram, de uma forma religiosa, que lá era a nova Canaã, a nova terra que Deus havia dado para ele, que manava leite e mel. Olha só. E aí, isso ficou enraizado na cultura norte-americana. Tanto é que os americanos até hoje dizem que lá é a terra da oportunidade, da prosperidade, não é isso que eles falam? Por quê? Porque ficou lá atrás essa marca dos puritanos, que chegaram lá e falaram: não, aqui é a terra a terra que mana leite e mel. É a nova Canaã. E eles ficaram fixos nisso e virou algo cultural. Percebe? Olha só o desenho que vem vindo a questão da igreja, meus queridos. Será que nós somos vertente dessas teorias que na psicologia da educação diz que a sociedade é um corpo em movimento, e é verdade. Mas a Bíblia acompanha esse corpo em movimento. Cristo falou que as palavras dele ele não mudaria jamais. Podia passar céus e terra. Podia mudar as pessoas, podia mudar a cultura. O que era valores lá atrás, hoje já não é mais. O que era mentira antes, agora é verdade. Será que a Bíblia acompanha isso, meus queridos? Logicamente que não, porque nós somos remanescentes de Atos 2. Nós permanecemos na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Afinal de contas, essa é a nossa base. E eu já vou terminar, tá? Mas o assunto é bem extenso, porque na verdade, depois dessa maluquice toda, né? E aí vem os movimentos, né? Não sei se o irmão conhece, mas possivelmente já ouviu falar no movimento pentecostal da Rua Azusa, né? Lá em meados de 1909, mais ou menos, no início do século XIX, vem então a maluquice da Rua Azusa, né? Que era uma igreja afro-americana lá em Los Angeles, na Califórnia, e eles, meus queridos, eles alugaram um prédio até antigo, e a história é o seguinte, que eles gritavam tanto lá dentro, de uma forma, de um ato histerice, de extrema histerice, que eles chegou deles gritar tanto e pular tanto dentro daquele prédio, que parte da sacada caiu, percebe? Tanto que eles gritaram, e isso esparramou pelo mundo como se fosse um vírus, como se fosse o vírus aí, o né? Esparramou pela Europa, chegou aqui no Brasil essa forma deles entender o chamado, é um nome difícil de falar, pentecostacionalismo, né? Isso tomou uma febre de proporção muito grande no mundo. E hoje os grandes líderes lá dos Estados Unidos, de igreja renomada, lamentam o que a igreja que eles levaram lá nessa época, da igreja pentecostal, desses movimentos, hoje estão vazias, viraram teatro, viraram cinema. Por quê, meus queridos? Eles não levaram o evangelho de Cristo de Atos 2,42. Eles não permaneceram na doutrina dos apóstolos, eles levaram movimento, sabe? Eles levaram coisa emocional e não racional, cognitiva, percebe? É isso que nós temos que pregar, é algo racional. Irmãos, muitos pregam aí, vivem com a plaquinha lá, Jesus te ama, todo mundo fala Jesus te ama.
O mundo inteiro fala Jesus te ama. É preciso falar que Jesus te ama, mas com propriedade. É preciso falar Jesus te ama, mas com argumento bíblico, de uma forma que as almas precisam que você pregue o evangelho. Ora, senão Cristo não faria um sermão, né? Cristo, os apóstolos não faziam. Paulo pregou naquela noite lá, até o rapaz dormir lá na janela e cair. Por quê? Eles precisavam de argumento. E não só Jesus te ama, isso aí todo mundo fala. É preciso que nós aprendamos da palavra, né? E sem buscar movimentos, porque o que acontece, meus queridos, quando nós pregamos o evangelho de Cristo como remanescentes da palavra, né? Nós damos oportunidade para aquela alma abrir o seu coração para que o Espírito Santo os convença do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Por quê, meus queridos? Não é só Jesus te ama, há muito mais coisa por trás disso. Ora, meus queridos, só eu já estou terminando, tá bom? É que assim, terminando, mas não terminando, porque assim, esses dias alguém me indagou o seguinte: Géser, mas o que você fala, então você acha, então, que tem as outras igrejas, então, estão condenadas, tudo vai para o inferno? Opa, não, eu não estou dizendo isso. Quem falou para você que eu tenho autoridade de condenar ou absolver alguém? Ninguém tem essa autoridade, meus queridos. Haverá um juízo do justo juiz. Eu estou no processo. Vocês estão no processo, nós estamos no processo de santificação. Eu não tenho absolutamente direito de dizer quem está certo e quem está errado. O que eu tenho que fazer é pregar o evangelho. Apenas isso, que é o evangelho de Atos 2:42, que são os remanescentes. Ora, Cristo, quando estava com os seus discípulos, tá certo? Cristo estava lá com seus discípulos e João falou assim: ó, Senhor, tem uma galerinha aí pregando aí em seu nome, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vai lá e falar, para aí, fica quieto? Jesus falou: não, não façam isso. Ora, porque se eles não são contra nós, logo eles são por nós, e vice-versa. Né? O que Cristo está querendo dizer, meus queridos? Porque assim, meus irmãos, toda verdade, quando ela é imposta, ela deixa de ser verdade. Porque a verdade ela é distribuída gratuitamente. Então, Cristo está querendo dizer: eu não vim estabelecer o meu reino, eu não vim trazer o evangelho para vocês em calar as pessoas. Eu não vim calar as pessoas em detrimento ao meu evangelho, percebe? Todos têm liberdade de falar. Agora, meus queridos, quando nós estudamos a Bíblia, nós ensinamos a palavra para as pessoas, elas saberão quem está com a verdade e quem está falando a mentira. Não é isso? Por isso, meus queridos, nós devemos nos preparar na palavra, ficar remanescentes em Atos 2:42. E essa é a minha mensagem que eu trago para a igreja. Né? Não precisamos fazer nada além do que a Bíblia nos diz que somos. Então eu deixo essa pergunta para os irmãos, que vocês possam responder nos seus corações. Quais são as vertentes que nos levam a ser cristãos nos dias de hoje? Será que é essa bagunça que está no mundo aí de religiões? Irmãos, não tem como você não ver. Você pega o celular, você vê lá, né? As igrejas, sabe? As pessoas transformaram as igrejas como um grande muro das lamentações. As pessoas vão lá despejar todo o seu sentimento, todas as suas frustrações. Ok, meus queridos, nós sabemos como que a Bíblia nos diz que se você tem um problema, a Bíblia lá em Atos diz o seguinte: se os irmãos têm alguma doença, chama o irmão, ele vai orar para você, o presbítero da igreja, ele vai orar por você, tá certo? Se você tem algum problema de ordem, qualquer área da sua vida, você pode participar para o irmão, para a igreja. Por quê? Porque nós somos um corpo. Mas não que isso seja o centro da vontade de Deus para as reuniões da igreja. Não podemos ser o chamado antropocentrismo, que é o homem no centro das coisas. Nós temos que ser o teocentrismo, que é Deus no centro das coisas. Né, meus queridos? Porque assim, virou um grande muro das lamentações, virou uma grande terapia de pessoas que querem ir lá ver, ouvir aquilo que faz bem para o seu coração. Cristo nos ensinou a orar. Cristo nos ensinou a orar. Olha só o que ele diz: se você abrir o seu quarto, é lógico que o seu quarto teoricamente uma parábola, né? Você pode entrar no seu particular com Deus, e lá no seu particular com Deus, ali você pode chorar, ali você pode se derramar, abrir o seu coração, porque ali é o lugar certo. Não nas reuniões da igreja, não o chamado antropocentrismo, mas sim o centro aqui é Cristo.
é a vontade de Deus que nós nos reunimos para nós sairmos daqui edificados na palavra, fazendo boas obras, não é isso? Ser luz no mundo, com a nossa, tanto na nossa atitude, naquilo que nós fazemos, no amor ao próximo, não é isso? É isso que é a vontade de Deus para que nós ficamos remanescentes em Atos 2:42, assim como eram os cristãos daquela época. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não podemos ser diferente daquilo que os primeiros cristãos fizeram naqueles dias, que é ser remanescentes na palavra, assim como eles foram. Amém? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana.